da marca! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, essa aula vai acontecer de um formato muito especial. Ela já está gravada, mas eu vou estar aqui acompanhando vocês de pertinho pelo chat. Então eu quero todo mundo participando comigo, como se estivéssemos juntos ao vivo, porque eu vou estar aqui, bem pertinho de vocês. Enquanto ela estiver acontecendo, eu quero que vocês participem muito, deixem muito like, muitos comentários, dúvidas, tudo. Aproveitem esse tempo. Essa aula não é só para você assistir, é para você pensar, se posicionar e começar a enxergar a sua marca de uma forma muito mais profunda. E o tema de hoje é um tema muito forte. O caminho para se tornar uma marca impossível de ser ignorada. Porque eu sei que muita gente aqui quer vender mais, quer ser lembrada, quer ser reconhecida, quer parar de depender só de indicação, só de sorte, só de postar quando dá tempo. Mas antes disso tudo, você precisa entender uma coisa muito importante. Marca não é só o que você posta. Marca é o que fica na cabeça das pessoas quando elas pensam em você. E é por isso que hoje eu quero te entregar uma visão muito clara sobre brand. Antes de eu começar, você sabe o que é brand? Coloca aqui nos comentários para mim. Brand, da forma mais simples possível, é a construção de memória, lembrança e significado. E tem 3 formas de você construir o brand. Você pode construir o brand sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Quando uma pessoa lembra de você e essa lembrança passa a ter um significado, ela começa a agir diferente através da lembrança que ela teve de você. Eu vou te dar um exemplo muito simples agora, básico. Imagina que você tem uma rua ali embaixo da sua casa que você sabe que tem um cachorro muito bravo mesmo. Você já passou por ali e levou um susto, ou alguém te falou: não passe por ali, ou se você passar, passe com alguém, corra, faça alguma coisa. E o susto que você levou, ou o aviso que você levou também, né, da pessoa, né, o aviso que te deram, entrou tão forte na sua mente, ou o susto também entrou tão forte na sua mente, que aquilo ficou na sua cabeça. E o que vai acontecer se você já passou por ali, ou se você ainda não passou por ali? Se você já passou, da próxima vez você vai mudar o caminho. E se você ainda não passou, você com certeza vai pensar num outro caminho para você fazer, para você não passar por essa situação. Então você percebe que a lembrança mudou a sua atitude? É isso que uma marca com posicionamento forte faz. Ela entra na mente da pessoa, cria uma memória, dá um significado para essa memória e a partir disso ela começa a influenciar no comportamento. Então, a pessoa começa a lembrar de você quando precisa de uma solução. Ela passa a associar você a um assunto. Ela passa a associar você quando ela escuta uma palavra, quando ela vê uma situação ou quando ela sente uma dor. E aqui eu quero trazer uma analogia muito poderosa. Agora, eu quero que você pense numa cicatriz. Todo mundo, com certeza, aí tem uma cicatriz. Eu tenho a cicatriz da apendicite, tenho a cicatriz de joelho ralado, de quando eu caí de bicicleta. Então, todo mundo provavelmente tem uma cicatriz aí. Eu quero que você olhe para essa cicatriz. E eu quero que você coloque no chat também. Você tem uma cicatriz? Pode ser pequena, grande. Pode ser uma cicatriz antiga também, ou que quase ninguém vê. Eu tenho certeza que ou você está olhando para ela, ou você está pensando nela. Então, pense nela. Quero que você pense. Eu tenho certeza que essa cicatriz tem uma história. Você lembra do que aconteceu. Talvez você se lembre onde é que você estava, quem estava com você, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Às vezes, você não lembra nem o que você almoçou ontem, mas você lembra do que aconteceu ali, há 10 anos atrás, quando surgiu aquela cicatriz. E por quê? Porque aquela marca não é só uma marca física. Ela carrega memória e significado. E o brand?
O brand, ele funciona assim também. Uma marca forte, bem posicionada, ela é como uma cicatriz na mente das pessoas. Ah, mas é no sentido negativo? Não, é no sentido de ser difícil de esquecer. Ela fica, ela marca, ela ocupa espaço. E agora uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Existem duas formas, presta atenção, existem duas formas de gerar essas memórias na cabeça das pessoas. A primeira é pela repetição e a segunda é pelo alto impacto. Vamos falar primeiro sobre a repetição. Tem coisas que você escuta tantas vezes na sua vida que mesmo sem perceber, aquilo ficou gravado em você, aquilo ficou gravado na sua mente. Talvez alguém tenha te dito muitas vezes coisas do tipo: dinheiro não dá em árvore, você nunca vai conseguir, isso não é pra você, você não nasceu pra isso. Talvez você tenha escutado isso uma vez ou outra e isso não tenha marcado tanto. Mas quando uma frase é repetida muitas e muitas vezes, ela começa a criar memória. E essa memória, muitas vezes, vai para um lugar mais profundo ainda, o inconsciente. E é por isso que o brand não é superficial, tá? E aí, gente, vocês estão curtindo a aula? Deixa muito like aí, quem tá gostando, deixa comentário, compartilha com os amigos, porque esse aulão não irá ficar salvo, só para quem está na nossa comunidade. Então, anotem tudo, tirem dúvidas, aproveitem esse momento. Vamos lá, gente. Brand não é cor, brand não é uma logo bonita, tá? Isso aqui não é brand, tá? Não é brand. Muita gente confunde, certo? Também não é um feed bonito ou uma frase de efeito. Não. Brand, ele mexe com percepção, tá? Memória, emoção e comportamento. E claro, da mesma forma que ele pode ser usado de uma forma negativa, ele pode sim ser usado como uma forma muito positiva. E você pode sim construir uma nova memória. Você pode fazer com que as pessoas parem de te enxergar como só mais uma pessoa postando ali na internet coisas aleatórias. E comecem a te enxergar como referência. Mas para isso, para você conseguir gerar memória e significado, você precisa aparecer. Anota isso, gente. Você precisa aparecer, você precisa repetir e você precisa sustentar uma mensagem. E aqui eu vou trazer uma verdade que muita gente não quer ouvir. Para você ser lembrado, você precisa aparecer mais vezes do que você acha confortável. Muita gente quer uma marca impossível de ser ignorada, mas assim, se eu entrar numa sala com 10 pessoas, 4 olham para mim, eu já vou querer me esconder. Então, muita gente quer ter uma marca impossível de ser ignorada, mas tem medo de ser vista. Então, não dá certo, gente. Esquece, não dá certo. Você quer ser lembrado ou lembrada, mas tem medo de postar. Você quer ser uma autoridade no assunto que você trabalha, ou, em algo assim, mas você tem medo do julgamento. A pessoa quer vender todos os dias, mas quer aparecer uma vez por semana e quer que as pessoas lembrem dela. Gente, eu vou falar bem baixinho agora. Presta atenção. Não funciona assim. Não funciona assim, certo? Então, coloca aqui no chat pra mim. Quero ver quem tá prestando atenção. Eu quero ser uma marca. Vocês querem ser uma marca? Coloca aí no chat. Quero ver quem tá participando dessa aula, hein, gente? Ser uma marca não começa no perfil, tá? Gente, anota isso. Ser uma marca não começa no perfil. Começa na decisão. Ser uma marca
não começa no perfil. Ser uma marca começa na decisão. E você precisa decidir que não quer ser mais invisível. Você precisa decidir que vai parar de se esconder atrás do medo, da indecisão, do medo do julgamento, da vergonha, da opinião dos outros, da comparação. E quando você entrar em uma sala que tenha mais de 10 pessoas e 4 olharem para você, eu não quero que você paralise, tá? Marca forte, marca posicionada chama a atenção. Marca forte ocupa espaço. Marca forte provoca comentários. Marca forte é lembrada. Mas ser lembrado tem um preço. Você vira alvo. Mas por outro lado, também tem uma recompensa. Você vai virar referência. Quando você gera uma memória boa na cabeça das pessoas, elas falam bem de você. Elas te indicam. Elas lembram de você. Elas comentam sobre você. E isso é muito poderoso, porque pessoas falando bem da sua marca, elas estão propagando você. Elas viram propagadoras do seu nome. E é quase como se existissem pequenos vendedores espalhando a sua mensagem. Agora, se você gera uma memória ruim, o efeito também acontece, só que ao contrário. Por isso, o objetivo não é ser só lembrado. O objetivo é ser lembrado de forma certa, com clareza, com autoridade, com significado. Agora, vamos para a segunda forma de gerar memória, o alto impacto. A repetição é o feijão com arroz. É aparecer todos os dias, é postar, é falar sobre o seu assunto, reforçar a sua mensagem, aparecer nos stories, no feed, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. É você dar pequenas cutucadas no cérebro das pessoas todos os dias. Eu faço isso, eu apareço quase todos os dias nos stories. Final de semana eu não apareço muito. Mas se eu não apareço nos stories, eu tô mandando uma mensagem ali no WhatsApp. Eu tô mandando mensagem no Telegram. Agora eu tô voltando pro YouTube. Então, cada dia eu apareço um pouquinho em algum lugar. E de alguma forma, eu estou aparecendo. Isso vai criando presença, isso vai criando memória. Mas o alto impacto é diferente. O alto impacto acontece quando você quebra padrão. É quando você faz algo que chama a atenção. Pode ser uma roupa marcante, uma frase forte, um posicionamento claro, uma forma diferente de se comunicar, um símbolo, um bordão, um jeito único de ensinar, um vídeo que toca em uma dor profunda, uma aula que faz uma pessoa enxergar. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que chega com uma jaqueta diferente, assim, uma jaqueta de couro, toda neon. E ela vai em todos os lugares com essa jaqueta. Pode estar frio, um calor de 40 graus. Quer dizer, pode estar um calor de 40 graus, pode estar frio, o que for. Ela passa calor com aquela jaqueta, mas ela tá sempre com aquela jaqueta. Aquilo ali pode ser uma estratégia. E por quê? Porque foge do comum, quebra padrão. E tudo que quebra padrão tende a ser mais memorável. Mas claro, nem todo mundo consegue quebrar padrão o tempo todo, né? É difícil conseguir quebrar um padrão. E é por isso que eu falo, o básico, né, feijão com arroz, é a repetição. E o avanço é o impacto. Claro que o ideal é fazer os dois. Você aparece com frequência, em alguns momentos, você entrega algo tão forte, tão claro, tão verdadeiro, ou tão diferente que a pessoa não esquece. Então, agora eu quero que você anote isso. A marca impossível de ser ignorada, repete a sua mensagem e cria momentos de impacto. Agora, além de gerar memória e significado, existe um outro ponto fundamental para você se tornar uma marca impossível de ser ignorada. Relevância. Anota isso. Porque não adianta só aparecer. Tem gente que aparece muito, mas não constrói autoridade. Tem gente que posta todo dia,
mas ninguém entende pelo que ela quer ser lembrada. Tem gente que quer falar de tudo e acaba não sendo lembrada por nada. E aqui entram 3 níveis muito importantes. O primeiro nível é o reconhecimento conquistado. É quando você faz algo e merece ser reconhecido por aquilo. Você estudou, praticou, aplicou, desenvolveu, construiu e entregou. Como um atleta que ganha uma medalha de ouro. A medalha não caiu do céu, não veio por acaso. Foi muito treino. Ele se preparou e ele foi lá e conquistou. No seu negócio é a mesma coisa. Você precisa construir um domínio sobre alguma coisa. Você precisa ser bom em algo. Você precisa ter clareza do que você entrega. E você precisa olhar para sua marca e fazer a seguinte pergunta e responder: pelo que eu quero ser lembrado? Vamos lá. O segundo nível é a autoridade compartilhada. É quando outras pessoas começam a reconhecer aquilo que você conquistou. Elas começam a falar: essa pessoa entende disso. Essa pessoa, ela me ajudou. Essa pessoa sabe o que está fazendo. Essa pessoa é referência nesse assunto. E aqui entram depoimentos, indicações, comentários, prints, bastidores, pessoas validando o seu trabalho. A sua autoridade começa em você, mas cresce quando outras pessoas começam a reconhecer o seu trabalho. E o terceiro nível é a autoridade exponencial. É quando uma pessoa, ou uma marca, ou uma referência maior reconhece você. Quando alguém que já tem autoridade validada, valida a sua autoridade. E aí, o seu reconhecimento vai crescer muito mais rápido. É como se a sua marca ganhasse uma ponte para um público maior. Mas, gente, mestres da marca, prestem atenção. Não adianta querer começar pelo último nível, certo? Não adianta. A gente vai começar lá no primeiro, combinado? Primeiro você conquista, depois as pessoas compartilham e depois essa autoridade pode crescer de forma exponencial. E aqui vai um erro de muitos empreendedores: querer ser autoridade em tudo. Quer falar de marketing, quer falar de vendas, quer falar de moda, finanças, autoestima, espiritualidade, organização, viagem e tudo ao mesmo tempo. E aí, você confunde a cabeça da sua audiência. Então, eu quero que você anote, eu quero que você grave isso que eu vou falar agora. É mais fácil ser lembrado por uma coisa com força do que por 10 coisas de forma confusa. Anotou? Espero que sim. Então escolha um território, escolha uma mensagem, escolha uma posição. Porque quando você domina um assunto e repete essa mensagem com consistência, você começa a ser lembrado por ela. E quando você é lembrado por ela, você começa a vender por ela também. Pode parecer exagero, tá? O que eu vou te falar agora. Mas você pode ser autoridade em qualquer coisa. Ah, quero ser autoridade em catar coquinho. Você consegue. Mas desde que exista uma dor, um desejo, uma solução e uma percepção de valor. O problema não é o nicho, é a falta de clareza. Tem gente que poderia ganhar muito dinheiro com o que faz, mas ninguém entende o que ela quer passar, o que ela faz. Tem gente que tem uma solução boa, mas comunica de forma fraca. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não sustenta a presença. E tem gente que quer ser lembrado, mas não cria memória. Então, se você quer ser uma marca impossível de ser ignorada, você precisa seguir esse caminho. O primeiro, entender que brand
é memória e significado. Segundo, aparecer com repetição. Terceiro, criar momentos de alto impacto. Quarto, construir relevância. Quinto, conquistar reconhecimento. Sexto, permitir que outras pessoas compartilhem a sua autoridade. E com o tempo, buscar autoridade exponencial. E agora, eu quero que você pense. Hoje, quando as pessoas lembram de você, elas lembram do quê? Elas conseguem associar o seu nome a uma solução? Elas sabem pelo que você quer ser reconhecida? Elas entendem o que você vende, para quem você vende e o porquê que elas deveriam comprar de você? Porque se a resposta for não, não é falta de capacidade, é falta de construção estratégica de marca. E é exatamente isso que nós trabalhamos aqui dentro do Método Mestres da Marca. A sua marca não pode ser apenas um perfil bonito, ou só mais um perfil bonito. Ela precisa ser uma marca com memória, uma marca com significado, uma marca com presença, uma marca com autoridade. Uma marca que as pessoas olhem e pensem, eu sei quem é, eu sei o que entrega, eu sei o porquê eu confiaria, eu sei o porquê eu compraria. Esse é o ponto em que você deixa de ser ignorado. Você deixa de ser só mais uma opção. Você começa a ocupar espaço na mente e no desejo das pessoas. E quando uma marca ocupa esse espaço, ela não precisa implorar por atenção. Ela atrai, ela sustenta, ela vende. Então, mestres da marca, para fechar essa aula aqui, eu quero que você guarde essa frase. Quem não constrói memória, disputa a atenção todos os dias. Quem constrói marca, começa a ser lembrado antes mesmo de vender. Agora, eu quero pedir uma coisa para vocês. Tira um print dessa aula, posta lá nos stories, marca lá a Carolina Malfi, marca lá o Mestres da Marca, fale da Carolina Malfi, fale do Mestres da Marca, fale bem, fale mal, fale de mim. Fala o que aprendeu, fala qual foi a virada de chave. E o importante é que você comece a praticar o que você aprendeu hoje também. Bom, se você é um mestre da marca e não mestre da marca em construção, assim que eu chamo quem acabou de chegar aqui no método carinhosamente, tá? Essa aula vai ficar salva para você que é um mestre da marca dentro da plataforma da Hotmart, tá? Do curso, o Método Mestres da Marca. E para você que é meu aluno aqui do YouTube, o mestre em construção, essa aula não irá ficar salva, então eu espero muito, muito, muito que vocês tenham aproveitado ao máximo, porque essa aula foi riquíssima, foi maravilhosa, certo? Então, gente, gostaram da aula? Eu espero muito que sim. Quarta-feira da semana que vem tem mais, às 7 horas aqui no YouTube novamente. Eu espero você. Compartilha com os amigos, já se inscreve no canal, deixa joinha, comenta. Façam tudo que vocês tiverem com vontade de fazer. Combinado? Um beijo, mestres da marca! Um beijo, mestres da marca em construção! Até a próxima aula, quarta-feira, 7 horas no YouTube. A gente se encontra novamente. Beijos! Tchau!